Era um dia comum quando o cantor Leonardo decidiu fazer algo diferente. Ao invés de seguir sua rotina cercada de compromissos e horários apertados, ele resolveu sair sozinho. Sem seguranças, sem sua equipe, sem flashes ou pedidos de fotos. Apenas ele, dirigindo sem destino, aproveitando um raro momento de anonimato. Foi então que avistou uma cafeteria pequena, escondida entre prédios antigos em um bairro mais afastado. A fachada era simples, com uma charmosa placa de madeira e uma porta de vidro que revelava o interior aconchegante. Ele nunca havia estado ali antes. Sentiu-se curioso. Era raro para ele simplesmente entrar em um lugar sem planejamento, sem conhecer ninguém, sem ter sido convidado. Mas, naquele dia, queria experimentar algo novo. Estacionou o carro um pouco distante da entrada, colocou um boné escuro e óculos de sol. Não queria chamar atenção. Caminhou até a cafeteria e, ao entrar, foi recebido pelo aroma forte de café recém-passado. O lugar era pequeno, com algumas mesas espalhadas pelo ambiente de decoração rústica. Tijolos aparentes nas paredes, prateleiras com potes de biscoitos caseiros, quadros com frases sobre café. Uma vitrola antiga tocava uma música suave ao fundo. O ambiente parecia ter parado no tempo, e Leonardo gostou da sensação. Seguiu até o balcão, onde um atendente jovem e simpático lhe deu um sorriso automático. Bom dia, senhor. O que vai querer? Leonardo olhou para as opções no cardápio acima do balcão. Sentia-se quase um estranho naquele tipo de situação. Fazia anos que não entrava em um lugar assim sem ser imediatamente reconhecido. Vou querer um café preto e alguns pãezinhos, por favor. Pode se sentar, eu levo para você em um instante. Leonardo pegou a ficha com o número do pedido e olhou ao redor. Ninguém parecia ter percebido quem ele era. Sorriu internamente. Era exatamente isso que ele queria. Escolheu uma mesa perto da janela, onde poderia observar o movimento da rua. Ajeitou-se na cadeira, retirou os óculos escuros e apoiou os cotovelos na mesa. O café chegou minutos depois, fumegante e com um aroma irresistível. Ele tomou um gole e fechou os olhos por um instante, apreciando o sabor amargo. Era um prazer simples, mas genuíno. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. As pessoas caminhavam apressadas pela calçada, carros passavam na rua, uma bicicleta atravessou a esquina. Nada de fãs enlouquecidos, nada de correria. Apenas um dia como qualquer outro. E ele como mais um ali. Finalmente, um momento de paz. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas aquele dia, mas talvez sua vida inteira. E essa história já está te prendendo, imagina o que vem a seguir. O que será que aconteceu com Leonardo naquele dia? Fique com a gente até o final para descobrir. Aproveita e já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreva para não perder mais histórias emocionantes como essa. Cada curtida e cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que tocam a alma. Agora, vamos voltar para essa jornada incrível. Leonardo se ajeitou na cadeira e tomou mais um gole do café quente. Olhou ao redor e sorriu para si mesmo. Seu plano estava funcionando. Até aquele momento, ninguém havia o reconhecido. Era um raro momento de anonimato, algo que ele quase nunca conseguia ter. Não estava acostumado a entrar em um café sem ser abordado, sem ver celulares apontados em sua direção. Mas ali, naquela cafeteria simples e afastada, ele era apenas mais um cliente qualquer. Encostou-se na cadeira e respirou fundo. O cheiro de café misturava-se ao aroma de pão recém-saído do forno, criando uma sensação confortável. Do lado de fora, a chuva começava a cair, fina e constante, desenhando pequenos rios no vidro da janela. Mas a paz não duraria muito tempo. Aos poucos, a cafeteria começou a encher. No início, algumas pessoas entravam apressadas, pediam café para a viagem e saíam.
Mas logo o ambiente começou a se transformar. O barulho de conversas crescia, cadeiras eram arrastadas, e a fila no balcão aumentava. Leonardo ajeitou o boné na cabeça e abaixou um pouco mais. Quanto mais gente entrava, maior era a chance de ser reconhecido. Ele olhava discretamente ao redor, tentando manter a naturalidade. Foi então que notou algo preocupante. Algumas pessoas começavam a encará-lo. Um grupo de jovens sentados na mesa ao lado cochichava entre si, lançando olhares discretos para ele. Uma senhora no balcão olhou em sua direção e franziu o senho, como se tentasse lembrar de onde conhecia aquele rosto. Leonardo sentiu o coração acelerar um pouco. Será que tinham percebido? O problema é que, com o lugar cada vez mais cheio, as chances de ser reconhecido aumentavam a cada minuto. E se alguém resolvesse pedir uma foto? Se uma pessoa falasse alto seu nome, logo o lugar inteiro saberia. Ele precisava sair dali antes que aquilo acontecesse. Olhou pela janela. A chuva agora caía mais forte, formando poças na rua. Se saísse naquele momento, teria que correr até o carro e acabaria completamente encharcado. Ele tinha duas opções: chamar sua equipe para buscá-lo, o que garantiria sua discrição, mas inevitavelmente atrairia olhares. Ou sair sozinho e enfrentar a chuva, arriscando se molhar completamente, mas preservando seu anonimato. Nenhuma das opções parecia boa. Enquanto pensava no que fazer, algo aconteceu. Algo que fez Leonardo esquecer completamente sua preocupação com a chuva. E, naquele instante, sua vida estava prestes a mudar. Leonardo olhava pela janela, ainda avaliando como sair dali sem chamar atenção, quando algo do lado de fora capturou seu olhar. Sob uma árvore, na calçada oposta à cafeteria, um menino estava parado, encolhido, tentando se proteger da chuva fria. Ele vestia roupas desgastadas, molhadas e coladas ao corpo. Seus pés estavam sujos, descalços, pisando na calçada encharcada. O cabelo grudava na testa pelo excesso de chuva. Mas o que mais chamou a atenção de Leonardo foi a placa que o menino segurava nas mãos pequenas e trêmulas. Estou com fome. O cantor franziu a testa. O garoto, além da placa, segurava algo que parecia estar tentando vender. Mas ninguém parava. As pessoas passavam apressadas, preocupadas apenas em fugir da chuva. Carros iam e vinham, mas nenhum vidro se abaixava para oferecer ajuda. Leonardo sentiu um aperto no peito. Quantas vezes ele já havia visto essa cena? Crianças invisíveis à sociedade, ignoradas em meio ao caos do dia a dia. Mas, por algum motivo, aquele menino, naquela chuva, naquela situação, parecia diferente. Ele segurou a xícara de café com mais força, desviando o olhar para dentro da cafeteria. Mas sua mente não conseguia ignorar o que havia visto. Ainda assim, sua principal preocupação era outra. Precisava sair dali sem ser notado. Foi então que teve uma ideia. Pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para sua equipe. Estacionem do outro lado da rua. Perto daquela árvore grande. Vou sair direto para o carro. Assim, não precisaria se expor tanto dentro da cafeteria, nem ser abordado por fãs antes de entrar no veículo. Poucos minutos depois, recebeu a resposta. A caminho. Leonardo respirou aliviado. Mas, ao levantar o olhar de volta para a janela, percebeu algo. O menino ainda estava lá. A chuva continuava caindo forte, e agora ele já não segurava mais a placa. Seu pequeno corpo tremia, as mãos estavam cruzadas sobre a barriga, como se tentasse amenizar a fome. Ele não estava mais vendendo nada. Apenas esperava. E ninguém parecia se importar. Leonardo sentiu um nó na garganta. Talvez ele também não devesse se importar. Talvez fosse melhor apenas seguir seu plano, entrar no carro e ir embora. Mas por que algo dentro dele
não o deixava simplesmente ignorar aquela cena. E foi nesse instante que ele tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Leonardo saiu da cafeteria apressado, mantendo a cabeça baixa e o boné cobrindo parte do rosto. Mesmo debaixo da chuva fria, correu até o carro estacionado do outro lado da rua. Ainda segurava um pedaço de pão na mão, distraído com seus próprios pensamentos. A água gelada escorria pelo chão, encharcando seus sapatos. Ele não se importou. Tudo o que queria era entrar no carro e ir embora antes que alguém o reconhecesse. Mas, quando contornou o veículo para entrar pela porta de trás, ele parou bruscamente. Ali, bem à sua frente, estava o menino da placa. Agora de perto, Leonardo podia ver seu rosto com mais detalhes. O menino tinha olhos grandes e expressivos, mas carregavam um cansaço que não combinava com sua pouca idade. Sua pele estava pálida, e os lábios rachados denunciavam a fome e o frio. O garoto olhou para a mão de Leonardo, onde ainda restava o pedaço de pão. Hesitou por um segundo. Parecia envergonhado. Mas então, com a voz fraca, ele perguntou: Tio, você pode me dar esse pedaço de pão? Leonardo sentiu o tempo parar. Ficou sem palavras. Seu coração deu um aperto no peito. Quantas vezes ele já havia comprado comida sem nem pensar? Quantas vezes deixará um prato pela metade em restaurantes caros? Quantas vezes desperdiçara pão de manhã e nunca havia parado para imaginar que, em algum lugar, uma criança sonhava com apenas um pedaço? O menino, ainda tremendo de frio, esperava a resposta com um olhar de esperança. E, naquele momento, Leonardo percebeu que não podia simplesmente entregar aquele pão, entrar no carro e ir embora. Porque aquele encontro não era por acaso. Leonardo não pensou duas vezes. Estendeu a mão e entregou o pedaço de pão ao menino. O garoto pegou com delicadeza, como se estivesse segurando algo precioso. Era apenas um pão, molhado pela chuva, mordido, sem nada dentro. Mas para aquela criança era tudo. Sem hesitar, o menino deu uma mordida. Mastigava rápido, com fome, como se aquele pedaço fosse a primeira coisa que comia em muito tempo. Aquilo partiu o coração de Leonardo. Ele, que sempre esteve cercado de tanto luxo, viu ali, bem diante de seus olhos, uma realidade que parecia distante demais de seu mundo. Estava acostumado a ver carros importados, relógios caros, festas milionárias, jantares em restaurantes sofisticados. Mas ali na sua frente, uma criança comia um pedaço de pão encharcado como se fosse o maior banquete do mundo. Engoliu em seco. Nunca havia sentido algo tão forte dentro dele. Não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Então, sem outra reação, apenas virou-se, entrou no carro e foi embora. Mas, mesmo depois de partir, não conseguiu esquecer aqueles olhos famintos e aquele pão molhado. E algo dentro dele dizia que aquele encontro ainda não tinha acabado. Leonardo estava calado no banco de trás do carro. Seus olhos fixos na janela, mas sua mente estava longe dali. Ele tentou esquecer. Tentou se convencer de que fez o que podia. Mas a verdade era que algo dentro dele não o deixava em paz. A cena do menino, comendo o pão molhado, repetia-se em sua cabeça. A forma como ele segurou o pão com tanto cuidado, como se fosse algo precioso. Como mastigou rápido, sem nem respirar direito, tentando matar uma fome que provavelmente o acompanhava há dias. Leonardo fechou os olhos por um instante e suspirou. Não podia simplesmente ir para casa. Volta, cara, disse de repente, quebrando o silêncio dentro do carro. O motorista olhou pelo retrovisor. Tem certeza, patrão? Já estamos longe. Tenho. O motorista não questionou.
Apenas fez o retorno e começou a refazer o caminho. Mas quando se aproximaram da cafeteria, Leonardo percebeu algo que não esperava. O lugar agora estava cheio. Havia uma pequena multidão na entrada, clientes se aglomeravam, alguns seguravam o celular, parecendo agitados. O burburinho aumentava a cada minuto. Leonardo franziu a testa. O que está acontecendo? O segurança, sentado no banco da frente, olhou com atenção e soltou um leve suspiro. Acho que te descobriram. Foi então que Leonardo entendeu. Alguém na cafeteria percebeu sua presença mais cedo e espalhou a notícia. Talvez tenha sido o atendente, que viu sua expressão familiar e só depois percebeu quem ele era. Ou algum cliente que reconheceu sua voz. Ou, mais provavelmente, os carros luxuosos e a presença dos seguranças tinham chamado a atenção demais. A notícia correu rápido. Agora, várias pessoas estavam ali, perguntando, procurando, esperando vê-lo de novo. Mas ele não se importava com nada disso. Ele só queria encontrar o menino. Patrão, como quer proceder? Se o senhor descer, vai ser um alvoroço. Leonardo não respondeu imediatamente. Olhou pela janela, procurando desesperadamente pela criança. A árvore onde o menino estava antes agora estava vazia. Seu coração apertou. E se ele tivesse ido embora? E se tivesse perdido a única chance de ajudar aquele garoto? Leonardo olhava freneticamente pela janela, buscando algum sinal do menino. O movimento na cafeteria aumentava, mais pessoas se aglomeravam, tentando confirmar se o cantor realmente esteve ali. Foi então que ele o viu. O garoto estava parado perto da entrada da cafeteria, cercado por algumas pessoas. Não parecia estar ali por Leonardo. Estava apenas tentando vender algo, provavelmente aquelas mesmas balas ou doces que segurava antes. Mas ninguém o notava. Assim como acontecia todos os dias na rua, ele continuava invisível para a maioria das pessoas. Leonardo sabia que se saísse do carro agora, chamaria a atenção. Bastava uma única pessoa reconhecê-lo para que tudo se tornasse um caos. Mas ele não podia simplesmente ir embora. Sem tirar os olhos do menino, Leonardo virou-se para um de seus seguranças. Vai lá e chama ele. Discretamente. O segurança assentiu e desceu do carro com naturalidade. Caminhou até o garoto, abaixou-se um pouco e falou algo em seu ouvido. O menino arregalou os olhos. Parecia assustado. Mas o segurança sorriu e disse algo mais, apontando sutilmente para o carro. O garoto hesitou por um segundo, e então foi. Ninguém prestou atenção nele. As pessoas na cafeteria estavam ocupadas demais, tentando descobrir se Leonardo realmente estava ali. Nenhum olhar foi direcionado àquela criança magra e de roupas sujas. E assim, sem ninguém notar, Leonardo conseguiu tirá-lo dali. Assim que o menino entrou no carro, ele olhou ao redor, confuso, os olhos inquietos e inseguros. Leonardo sorriu, tentando acalmá-lo. Fica tranquilo, garotão. Tá tudo certo. O motorista não esperou mais nada. Arrancou o carro e saiu dali. Na frente da cafeteria, as pessoas continuavam procurando Leonardo, sem saber que ele já estava longe. E dentro daquele carro luxuoso, uma nova história estava apenas começando. Dentro do carro, o menino olhava ao redor, meio encolhido no assento, sem saber o que esperar. O cheiro de couro novo e o ar-condicionado, quente, eram um contraste absurdo com a chuva fria e o vento cortante que enfrentava minutos antes. Leonardo olhou para ele com calma, sem querer assustá-lo. Queria entender sua história. Garotão, como é seu nome? Perguntou, tirando o boné da cabeça e colocando ao lado. O menino hesitou por um momento. Ainda parecia desconfiado. João, meu nome é João. Leonardo assentiu e tentou se aproximar com um tom mais tranquilo.
E o que você estava fazendo na rua, João? Você não tem ninguém? Nenhuma família. João abaixou a cabeça e ficou mexendo nos dedos, inquieto. Foi nesse momento que Leonardo percebeu que suas unhas estavam sujas, como se ele não tomasse banho há dias. Eu morava num abrigo, tio. João começou, a voz ainda tímida. Mas lá a gente estava passando fome. Leonardo franziu a testa. Passando fome? Mas não era um abrigo para ajudar crianças? João assentiu, mas seu olhar era de tristeza. Era, sim. Mas ninguém mais estava ajudando lá. Ele respirou fundo e continuou. No começo, a gente tinha comida todo dia, mas depois foi acabando. Primeiro tiraram as frutas, depois o arroz, depois até o pão sumiu. Leonardo ficou em silêncio, ouvindo cada palavra. As tias do abrigo falavam que não tinham mais dinheiro, que não conseguiam comprar nada, e que as pessoas que ajudavam antes pararam de ajudar. Então, os meninos mais velhos passaram a comer só uma vez por dia, para sobrar comida para os bebês e para os menores. João ergueu o olhar e encontrou o de Leonardo. Agora seus olhos estavam cheios de algo diferente. Eu tentei aguentar, mas a fome era muita. A barriga doía, sabe? Ele apertou a própria barriga, como se ainda sentisse o desconforto. Aí um dia eu fugi. Faz 10 dias que tô na rua. Leonardo sentiu um aperto no peito. 10 dias. 10 dias vagando pelas ruas, dormindo ao relento, tentando vender balas para conseguir comida. E ninguém tinha feito nada. E você não pensou em voltar? Leonardo perguntou, ainda tentando entender o que se passava na cabeça do menino. Mas João balançou a cabeça com firmeza. Não volto mais. Aquela resposta foi dita com tanta certeza que Leonardo sentiu um arrepio. Eu prefiro ficar na rua do que voltar para lá e dormir com fome de novo. O silêncio tomou conta do carro. Leonardo não soube o que responder na hora. Porque ele sabia que João estava falando a verdade. A fome ensina lições duras demais para uma criança. E naquele momento, Leonardo percebeu que não poderia simplesmente deixar esse garoto ali e seguir com sua vida. Leonardo não conseguia tirar as palavras de João da cabeça. Um abrigo para crianças abandonadas, onde não havia mais comida suficiente. Onde meninos mais velhos precisavam abrir mão da própria fome para alimentar os bebês. Aquilo era revoltante. Ele sabia que não podia simplesmente ouvir essa história e ignorar. Agora ele sabia da existência daquele lugar. E se ele, que tinha condições de fazer algo, não fizesse nada, quem faria? Ao chegar em casa, ainda inquieto, contou tudo para sua esposa Poliana. Isso não tá certo, Polly. Como pode um abrigo perder apoio assim? Como pode ninguém fazer nada? Poliana ficou em silêncio por um instante, absorvendo tudo. Então, com a mesma firmeza de Leonardo, tomou uma decisão. A gente precisa descobrir o que aconteceu. Não podemos deixar essas crianças passando fome. Leonardo concordou. Eles tinham que ir a fundo nisso. Sem perder tempo, mandaram 2 pessoas de confiança investigar. O objetivo era simples: descobrir onde ficava o abrigo, quem eram os responsáveis e por que já não estavam conseguindo cuidar das crianças direito. No dia seguinte, os 2 seguranças designados para a missão chegaram ao local. E, ao entrarem, perceberam que a situação era ainda pior do que imaginavam. O prédio do abrigo era antigo, com paredes desgastadas e infiltrações visíveis. O portão estava torto, enferrujado, e a área externa, que um dia deveria ter sido um espaço para as crianças brincarem, agora era apenas um pátio vazio, coberto de folhas secas e brinquedos quebrados. Lá dentro, a cena era ainda mais impactante. Apenas 3 enfermeiras cuidavam do local, correndo de um lado para o outro para tentar dar conta de tudo. Elas pareciam exaustas, sobrecarregadas, mas ainda assim faziam o que podiam. Havia poucas crianças no abrigo. Algumas eram bebês de colo, encolhidos em pequenos berços,
vestindo roupas muito gastas. Outras eram meninos e meninas um pouco maiores, com idades próximas à de João. E a expressão no rosto de cada uma delas era a mesma: tristeza, fome e um olhar perdido, sem esperança. Os seguranças se entreolharam. Leonardo precisava ver aquilo com os próprios olhos. Mas, antes de irem embora, decidiram confirmar uma coisa. Houve alguma fuga recente? Algum menino desapareceu? Perguntou um deles. A enfermeira, visivelmente cansada, suspirou e assentiu. Sim, algumas crianças fugiram. Infelizmente, isso tem acontecido. Ela abriu uma gaveta e puxou um envelope cheio de fotos de crianças desaparecidas. Algumas estavam amassadas, como se já tivessem sido mexidas várias vezes. Os seguranças começaram a olhar cada uma das fotos, até que... lá estava ele. João. A confirmação que precisavam. Era aquele o abrigo de onde o menino havia fugido. E agora, Leonardo sabia exatamente o que precisava fazer. Os seguranças continuavam ali, tentando entender o que realmente havia acontecido com aquele abrigo. O local parecia abandonado pela sociedade. As paredes estavam manchadas pela umidade, as camas eram velhas e rangiam a cada movimento das crianças. O cheiro de mofo misturava-se ao leve aroma de mingau ralo, provavelmente a única comida que ainda restava para os pequenos. O que aconteceu com esse abrigo? Perguntou um dos seguranças, olhando ao redor. As duas enfermeiras que estavam ali se entreolharam, como se não soubessem por onde começar. Pareciam cansadas, exaustas de ter que explicar essa história tantas vezes sem nunca receber ajuda. Foi então que Janaína, a mais velha das duas, respirou fundo e começou a falar. Esse abrigo já foi um lugar muito melhor. Antes, nós recebíamos ajuda do governo. Leonardo, que acompanhava tudo pelo telefone em viva voz, franziu a testa do outro lado da linha. E o que aconteceu? Por que pararam de receber? Houve uma mudança no governo. A verba foi cortada. Disse Maria, a outra enfermeira, com um suspiro pesado. A dona do abrigo tentou pedir ajuda, tentou buscar outras formas de manter as crianças aqui, mas não conseguiu. E onde ela está agora? Perguntou um dos seguranças. As duas mulheres se entreolharam mais uma vez. O silêncio pesou no ar. Ela sumiu. Disse Janaína, a voz amarga. Leonardo, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um instante. Como assim sumiu? Ela simplesmente desapareceu. Continuou Maria. Um dia, disse que não aguentava mais e que não sabia o que fazer. Na manhã seguinte, já não estava mais aqui. Nunca mais voltou. Os seguranças se entreolharam. E então, o que aconteceu com o abrigo depois disso? Maria olhou para as crianças ao redor. A dor era visível em seu rosto. Muitos funcionários foram embora. Sem salário, sem apoio, sem direção. Eles não tiveram escolha. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Mas eu e Janaína não conseguimos ir. Janaína assentiu. São só crianças. Quem ia cuidar delas se a gente também fugisse? O coração de Leonardo apertou. Aquelas mulheres ficaram ali, sem ajuda, sem dinheiro, apenas para garantir que aquelas crianças não fossem deixadas para morrer. Então vocês vivem de doações? Maria soltou um riso sem humor. Se é que podemos chamar assim. São poucas. Algumas pessoas do bairro ajudam quando podem, mas não é sempre. Janaína completou. O que conseguimos mal dá para alimentar todas as crianças. Por isso, começamos a dar apenas uma refeição por dia para os maiores. Assim, sobra comida para os bebês. Leonardo fechou os olhos por um instante, sentindo um nó na garganta. João tinha falado a verdade. Ele não fugiu porque queria. Ele fugiu porque estava morrendo de fome. Leonardo apertou o celular com força e respirou fundo. Tá certo. Já entendi o que está acontecendo.
Os seguranças esperaram a próxima ordem. Voltem agora. A gente vai dar um jeito nisso. Leonardo sabia que não podia simplesmente ignorar aquela situação. Agora que conhecia essa realidade, ele não descansaria até mudar essa história. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir. A imagem das crianças com fome, dos berços vazios, da estrutura abandonada, não saía de sua mente. Ele sabia que não podia mudar o mundo inteiro. Mas podia mudar aquele mundo. Na manhã seguinte, tomou uma decisão: iria apadrinhar o abrigo. Mas faria isso anonimamente. Não queria fama, não queria que as pessoas vissem aquilo como um gesto para ganhar aplausos. Ele queria apenas fazer o que era certo. Junto com Poliana, organizou tudo. O abrigo seria reformado, mas as duas enfermeiras que nunca abandonaram as crianças, Janaína e Maria, continuariam sendo as responsáveis. Elas, que deram tudo de si mesmo sem nada, agora teriam estrutura para fazer a diferença. Com os recursos certos, organizaram uma campanha para encontrar as crianças que haviam fugido e trazer de volta aquelas que ainda não tinham um lar. O abrigo se tornou um lugar digno. A comida nunca mais faltou. Os pequenos receberam roupas novas, médicos passaram a visitar regularmente, e a educação das crianças se tornou prioridade. Leonardo fez uma promessa. Ele cuidaria de todas aquelas crianças, até que cada uma delas completasse a maioridade. A partir daquele dia, nenhuma delas passaria fome novamente. E assim João, o menino que decidiu mudar de vida com apenas 8 anos, acabou trazendo esperança para tantas outras crianças que poderiam ter morrido de fome. Porque às vezes, um simples encontro pode mudar tudo. Que jornada emocionante acompanhamos juntos. O coração generoso de Leonardo, que sempre esteve cercado por luxo e sucesso, se abriu para João, um menino que apenas queria um pedaço de pão. E, sem saber, aquele pequeno garoto acabou trazendo vida de volta para tantas crianças esquecidas. Não é de emocionar? Lembram daquele primeiro encontro na chuva? João, encolhido sob a árvore, segurando uma placa onde dizia: "Estou com fome." O olhar assustado ao receber um simples pedaço de pão. E quem diria que esse momento mudaria tudo? Cada detalhe dessa história nos ensinou que o amor e a empatia têm o poder de transformar realidades. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, por favor, compartilhe. Quem sabe quantos Joãos ainda estão por aí, precisando de alguém que enxergue sua dor. Seu compartilhamento pode inspirar alguém a fazer a diferença. Curtir e se inscrever no canal nos ajuda a espalhar mais histórias de esperança e compaixão como essa. Cada curtida é um gesto de apoio, cada inscrição é um compromisso com mais histórias que aquecem a alma. E me contem nos comentários, o que mais emocionou vocês nessa jornada? Foi o momento em que Leonardo percebeu que não podia ignorar aquela realidade. A resiliência de João? Ou a dedicação de Janaína e Maria, que nunca abandonaram aquelas crianças? Lembrem-se, meus queridos, que mesmo os menores gestos podem mudar vidas. Assim como João transformou o destino de tantas crianças ao buscar uma nova chance, nós também podemos fazer a diferença. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias, que Ele ilumine seus caminhos e aqueça seus corações. Que possamos sempre ter os olhos e o coração abertos para ver e acolher quem precisa de amor. Fiquem com Deus e até a próxima história que vai tocar sua alma.